Boa noite a todos, tudo bem? Eu sou o professor, geógrafo e mestre Fernando Torres, da UFRJ. Estou aqui com uma pessoa também muito especial, né? Acabamos fazendo uma amizade aí muito recente. Pessoa extremamente inteligente e eu tenho cheiro de inteligência longe. Estou aqui com um advogado criminalista, né? E uma larga experiência na segurança pública, doutor Jaime Fusco. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo aqui ao canal Geocast. Muito obrigado. Bom, o prazer é meu, a gentileza sua, mas eu fico muito honrado em estar com um professor fazendo essas perguntas todas e a gente fazendo esse podcast, porque minha mãe foi professora. Todo professor é vocacionado e eu tenho certeza que você não é diferente. Muito obrigado. Para nós começarmos aqui, né, nós fizemos aqui poucos comentários numa rede social juntos, então essa aí foi a nossa. Nós chegamos a se aproximar por um comentário, né, por poucos comentários, e de certa forma, né, nós temos instrumentos acadêmicos diferentes. Né? O senhor é um jurista, eu sou um geógrafo, né? Mas assim, nós enxergamos, me parece que nós enxergamos um pouco a questão da segurança pública de um viés muito parecido. Né? E usando um pouco sua trajetória pessoal, profissional, como que a desigualdade social pode contribuir, né, para minimizar essas distorções em termos da violência e melhorar a segurança pública no Brasil, aqui no Rio de Janeiro como um todo? Eu acho que a desigualdade social é um dos fatores que acaba levando a pessoa também para todo esse arcabouço, né, social que é a violência. A desigualdade social ela faz com que, sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente está falando específico de Rio de Janeiro, a gente pode até falar de outros lugares, da qual eu tenho algum tipo de conhecimento, mas aqui no Rio de Janeiro, a mesma polícia, a polícia que é a polícia que trabalha na capital, não é a mesma polícia que trabalha no subúrbio, que trabalha na Baixada Fluminense. Eu acho que essa questão da desigualdade social acaba impactando nos serviços oferecidos pelo próprio Estado. Em vez da polícia ela ser uma melhor polícia, mais bem avaliada no conceito da população na Baixada Fluminense e no subúrbio, é o contrário. A desigualdade social ela contribui para que a gente tenha uma pior qualidade do serviço da polícia. É importante, sabe, nesse aspecto, professor, o senhor lembrar que é um erro que todos têm. O policial, ele não é um servidor diferenciado dos demais. Ele é um servidor como todos os demais, que tem uma tarefa de Estado, que é representando ali o governo do Estado do Rio de Janeiro, que é a polícia e a polícia militar. Então, eu acho que a desigualdade social ela acabou ao longo, e aí eu estou me referindo não a esse momento que a gente vive, ou pelo menos as 3 últimas décadas, mas eu me refiro à própria construção, né, do nosso país, do nosso Estado, como, como, como nação em si. Né? A desigualdade social sempre foi muito presente aqui. Eu vejo isso um pouco na geografia, a gente vai chamar isso aí de involução metropolitana, de solução da metrópole, quando nós perdemos a condição de capital. Vamos lembrar que Eu penso muito igual a você. é, Você toca nesse assunto e é interessante que tem muita gente que não sabe. Por isso que eu sou um entusiasmo grande da possibilidade da gente se criar uma nova polícia. Que mais à frente você deve perguntar sobre isso, né? Mas eu penso exatamente igual você. Eu acho que o fato da Guanabara ter tirado da Guanabara tudo que ela tinha de melhor e por um decreto acabado com a cultura, com tudo da Guanabara, né? O que existe hoje é uma resistência sobrevivente de tudo que existia, que num canetaço acabou, que foi o estado da Guanabara. E a parte boa, vamos chamar assim, que existia todo esse contexto dessa loucura que é o estado do Rio de Janeiro, né? Que era o estado do Rio de Janeiro que foi incorporado pelo estado da Guanabara. então, assim, o que houve foi esse esvaziamento político, né, a capital acabando para Brasília, o esvaziamento econômico, né, uma perda de bons empregos, a economia deu uma defasada, e houve uma perda social também, né? As desigualdades começaram a aumentar, houve queda do emprego, algumas indústrias acabaram saindo, e isso, de repente, foi território aberto, né, para o crime organizado que vai vir,
né, nessa globalização dos anos 90. Não sei se o senhor pensa um pouco disso aí. Cara, o crime organizado, ele sempre existiu, né? A questão é que o crime organizado do Rio de Janeiro, que se chama de crime organizado no Rio de Janeiro, sobretudo nesse período da década de 80, a gente não fala de tráfico de drogas. A gente fala de consumo de entorpecente, mas o crime organizado que acontecia no Rio de Janeiro nunca teve um status de crime organizado, que era a contravenção penal, que eram os contraventores. Isso passa a ter um status de crime organizado quando uma juíza, né, na década de 90, metade da década de 90, começa Denise Frossato. a Denise começa um embate com a cúpula do jogo, né? Vamos chamar assim. Então ela enquadra isso na época na lei de formação de quadrilha, né? Ela coloca eles como quadrilha. Então essa pergunta tua, eu tenho várias respostas para ela. Eu posso dizer que na década de 80 o crime organizado ganhou inclusive uma plataforma para usar o seu negócio, que eram as escolas de samba à época. Então, houve, tanto por parte do poder administrativo, que gerenciava o estado da Guanabara, bem após o canetaço para acabar com o da Guanabara, uma convivência muito harmônica do crime organizado, que na época ninguém chamava de crime organizado, que era a contravenção, os contraventores, com a política e a polícia do Rio de Janeiro. Então, esse aspecto é um aspecto que, se você for conversar com qualquer membro da segurança pública, parece que eles fecham os olhos. Então, o crime organizado, ele nasce como crime organizado graças à contravenção e à aproximação da contravenção com a polícia. Então, essa é a realidade, tanto da PM quanto da Polícia Civil. E essa contravenção... Eu acho que você nunca ouviu falar disso, né? Mais ou menos, mais ou menos. Não tem essa... assim, o senhor clareou muito, né? Mas mais ou menos eu tinha um pouco isso aí. Até porque, se eu não me engano, o Comando Vermelho foi criado... Veja só, professor, isso é um pensamento não, meu. Claro, fica à vontade. Ok? Baseado em dados. Não, o canal se aqui você é for seu. falar para mim, se você for falar para mim, existiam duas grandes organizações criminosas, até mais do que duas. Né? A verdade é essa, que as pessoas camuflam isso, até academicamente, porque se você for mais a fundo, se a gente for entrar mesmo no que é uma atividade criminosa, o que é uma quadrilha, a gente vai chegar na década de 70 e a gente vai começar a falar dos intelectuais que na época pegavam em armas. Você entende como que é? O crime organizado, o Comando Vermelho, ele nasce na água, lá no presídio, né, de Ilha Grande e tudo mais, que é a ligação dos marginais com as pessoas que estavam, à época, à margem da sociedade por conta do golpe militar. Entende? Então, se você for pegar, se a gente for falar de crime organizado, eu tenho a contravenção, que não é crime, mas eu tinha ali pessoas condenadas, não sou eu que estou dizendo, a justiça, condenadas por quadrilha, certo? Segundo a justiça, era uma quadrilha formada com o objetivo de praticar contravenções penais. A discussão até era essa, se poderia contraventor responder por formação de quadrilha e tudo mais, juridicamente falando. Mas o fato é que, se você for colocar na linha antecedente a essa turma, que é a turma que realmente, e se você for parar para analisar, se a gente fosse, se o tráfico de drogas tivesse seguido a linha da contravenção, hoje as coisas seriam totalmente diferentes para o crime organizado, que explora o comércio ilícito de entorpecente, que não é mais a grande pegada dos caras, né? A gente tem que reconhecer que hoje o território virou, sem dúvida nenhuma, um negócio muito mais lucrativo do que estocar maconha e cocaína. Da mesma forma que o senhor está falando que o crime mudou, o senhor falou também que o objetivo do crime mudou, né? Eles veem hoje as comunidades, as favelas, como quase que um balcão de negócio. Eles exploram também não é mais áreas. a favela nem comunidade. Você tem, por exemplo, áreas que são de classe média, que estão com barricada hoje nas ruas. Então, você não tem essa visão de que o crime está na favela e as quadrilhas que exploram o comércio de entorpecentes estão na favela. Ela não é mais uma premissa 100% verdadeira. Por exemplo, você vai para vários lugares no subúrbio do Rio de Janeiro
que tem RGI, que são lugares que as pessoas ainda pagam IPTU, pagam água, pagam luz, e você tem aquela questão do né, todo mundo que pode circular, né? Você tem lá as barricadas e tudo mais. Então, hoje, isso está muito mais real do que você imagina, entende? Porque com a facilidade da industrialização da cocaína, né, do refino da cocaína, do material para insumo, da aquisição de material para insumo, para refino de cocaína, das drogas sintéticas e de toda esse crescimento, né, da cannabis como forma recreativa e medicinal, você tem aí um esvaziamento do comércio no varejo. Porque o que a gente tinha no Rio de Janeiro, assim, a gente sempre teve, só um período que a gente teve o tráfico internacional aqui, que era um período muito pequeno, a gente não tinha aqui, a gente nunca teve grandes barões, né, do tráfico internacional aqui. A gente tinha o Rio como rota. Hoje já, segundo informações, já não é mais a rota. Né? A polícia já não tem mais o Rio de Janeiro como rota de abastecimento para o mercado exterior. Então, você tem aqui no Rio de Janeiro um consumo de varejo. O varejo caiu muito. Eu escrevi, acho que até um artigo sobre isso. O varejo caiu muito. Com o varejo caindo, eu estou me referindo a isso há 15 anos atrás já se falava que o varejo caía com a chegada das drogas sintéticas. Entendeu? Então, assim, já se conversava isso. Eu já advogava no crime e já se pensava isso. Bom, o varejo vai diminuir. Por que o varejo vai diminuir? Vai diminuir por causa da droga sintética. Entendeu? Então, conforme a meninada vai se renovando, a galera vai se renovando, a turma vai se renovando, as coisas vão mudando também. E a polícia, ela não tem o mesmo, vou dizer assim, ela não dá um passo à frente sempre. Por exemplo, vou te dar um exemplo, um dado concreto. Qual é a minha maior preocupação hoje? É de voltar a ter sequestro e assalto à residência. Entende? A maior preocupação nossa é essa. O Rio de Janeiro só está faltando isso para virar um caos por completo. Você tem o assalto de fuzil a carro, você tem um assalto de fuzil a supermercado. São coisas que, se você for botar na ponta do lápis, não compensa para um cara colocar um fuzil para roubar um carro. Um fuzil que custa mais que um carro. Mas o fato é que isso se dá na questão da queda do varejo, entende? Se você pensar a questão do tráfico de entorpecentes como um negócio, você tem que pensar também em formas de pensar em que forma esse negócio, para onde esse negócio vai migrar. Porque, veja só, com a questão do STF permitindo que as pessoas tenham 4 pés de maconha, 4 pés de maconha mantém por um ano um usuário. Então, ele já tirou esse usuário do tráfico. Isso é legal. Legal. Tá bom. O tráfico vai deixar de ter essa receita. O marginal, o negócio do marginal, ele não está traficando por amor ao tráfico. Ele está ali por dinheiro. Certo? Então, se o comércio varejista cai, ele vai migrar essa atividade dele para uma outra coisa. Aí a gente tem ali sequestro, que não está acontecendo aí no Rio, eu tenho uma preocupação que volte a acontecer. Você tem os assaltos a banco, que não está acontecendo, que a gente já teve uma época que acontecia muitas quadrilhas de assalto a banco aqui, e isso foi um trabalho muito bem feito da Polícia Civil, de mapear a prevenção disso, que aí começou teve 2 episódios muito interessantes, que foi um divisor de águas, que tirou os caras que gostavam de roubar banco aqui do Rio de Janeiro, e eles foram para outro lugar, que foi a operação policial desencadeada por um delegado de polícia, que eu tenho muita admiração por ele, ele zerou o assalto a banco no Rio de Janeiro. Porque ele antecipava, ele mapeou as quadrilhas, ele fazia o seguinte, quando a quadrilha planejava assaltar um banco, ele colocou agentes dentro da quadrilha. Então o cara anunciava o assalto, a polícia já agia imediatamente. Então ele fez 2 trabalhos de laboratório muito bem planejados com inteligência, que teve um resultado maravilhoso. Essas quadrilhas enfraqueceram e resolveram parar de assaltar banco. Então, existe a possibilidade de se voltar a assalto a banco, se voltar a sequestro, se voltar a assalto à residência. Eu tenho muita preocupação com isso. Parece o senhor está trazendo para a gente aqui um pouco, doutor, que são clichês, né?
o senhor trouxe aqui alguma coisa que ainda é um pouco da minha visão também, de ver a favela, ver o tráfico de drogas e tal. E o senhor vem aqui quebrando alguns clichês bem importantes. Não, isso não existe mais. Olha, isso é bobeira. Isso é bobeira. Há 15 anos atrás, já tinha. Às vezes Só um a gente. Se eu puder entrar um pouquinho mais para a sua direita aí ou para a sua esquerda, só para dar uma centralizada na. Isso. Aqui, perfeito. Olha só. Há 15 anos atrás, mais ou menos, eu entrei num processo. É engraçado falar isso, porque eu vejo essas coisas, às vezes vejo alguns especialistas na televisão falando outras, e eu fico pensando assim, será que é ausência de conhecimento, de causa? Eu não sei o que é. Maldade não é, ninguém vai para a televisão falar uma besteira, né? Mas o fato é o seguinte, vamos lá. Há 15 anos atrás, eu não vou citar o local, tá bom? Existia uma comunidade que era considerada uma grande comunidade do tráfico varejista. Aí eu peguei um processo e existia uma informação da polícia que aquela comunidade, 70% do consumo da venda dela não estava na comunidade, estava numa que a gente chama de estica. Estava numa estica, num determinado lugar, bem longe da comunidade. Então, o morro, entre aspas, era só uma área que o Estado não entrava. Mas o Estado não entrava há muitos anos, por isso que o tráfico tomou conta. O Estado não entrava para tirar lixo, o Estado não entrava para dar saneamento básico, o Estado não entrava para dar luz, o Estado não entrava para nada. Aí o crime tomou conta. Mas o forte ali, o tráfico ali, ele existia muito pouco, porque o consumo interno daquela localidade era de um poder aquisitivo baixo. É todo mundo que tem condições de comprar sempre maconha, cocaína, né? Então, ela precisava o quê? Da estica. Toda a venda dela, ou 70% segundo a polícia, a venda dela era na estica, que era próxima a uma universidade. Então, abastecia a universidade, essa estica. Exato. O negócio do cara não era na favela, era na universidade. Mas ele utilizava o quê? Ele utilizava a favela para fazer a contenção de arma e tudo mais, porque era uma área totalmente abandonada pelo serviço público. Tem um professor meu que chama isso aí de como é que é? Fragmentação do tecido sociopolítico-espacial. Professor Marcelo. Algumas favelas não existe isso, elas se autossustentam. Por exemplo, se eu peguei um período que determinada comunidade, eu vou me abster de falar o nome das comunidades, ok? Para evitar qualquer tipo de problema, porque algumas... Então, vamos lá. Você tem... Eu presenciei casos aqui no Rio de Janeiro muito interessantes. Por exemplo, a favela, todo mundo falava, essa favela se retroabastece. Ou seja, é aquela favela que eu não preciso que o usuário vá até ela para usar. Por quê? Porque o consumo interno dela alimenta ela. Então a favela pode estar tampada de polícia, cercada de polícia, que ela vai sobreviver ao tráfico, entende? Por quê? Porque o sujeito que está ali, ele vai, trabalha numa casa, ele leva um negocinho pro patrão dele. O outro também tem uma esticazinha e assim vai. Então é uma favela que se retroalimenta. Tá entendendo? O consumo interno dela satisfaz a necessidade da quadrilha lá instalada. Isso não são todas as favelas. São algumas favelas. A grande maioria da favela tem a estica. Entendi. Me fala uma coisa. O que fez, na sua concepção, explodir a violência no Rio de Janeiro do jeito que ela está hoje, né? Corrupção policial. Apenas isso? Apenas isso não. Apenas isso não. São vários fatores. Isso aí a gente pode fazer um podcast sobre isso tudo. Mas, assim, a segurança marginal é a corrupção. Ok? Uma determinada época, isso foi mais pujante do que hoje. Muito mais pujante do que hoje. Acontece que isso foi o início para esse descontrole. Porque, veja só comigo, como que alguém um fuzil dos Estados Unidos ou da Rússia para cá? Não é o cara que mora na favela. Não, sim, a partir da conivência do Estado. Também não é o cara que mora na favela que vai na loja comprar esse fuzil, sim, sim. Então a corrupção policial é um fato, correto? Sim. É a corrupção policial que abastece isso. Ou não é? Eu tô perguntando se não é. Porque, veja só,
A árvore, a árvore ou a maconha, ela não é produzida em nenhuma favela. Assim como a coca também não. Sim. Nem o fusão. Não tem histórico de pé de maconha, até pode ter um ou outro, mas você não tem safra de maconha sendo produzida em nenhuma comunidade do Rio de Janeiro. Como você também não tem histórico de uma loja, uma fábrica de armas. Então a corrupção policial foi e é, até hoje, o divisor de águas entre a violência do Rio de Janeiro, o que a gente está vivendo hoje, e que outros estados não vivem. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. A paz no Rio de Janeiro sempre foi cara. Pro cara dar um baile, ele tem que pagar o arrego. Pro cara fazer a graça que ele quer fazer, ele tá pagando o arrego. Porque não tem como, cara, o sujeito botar uma barricada em frente a um ponto do ônibus e a polícia não vê, pô. Você já viu como é que é para fazer um negócio com cimento, com ferro? Eu já vi verdadeiras obras de engenharia. Como é que a polícia não vê? Como é que o Estado não vê? Como é que a prefeitura não vê? A prefeitura não recolhe lixo? A prefeitura não tem a Light? A prefeitura não tem a concessionária de águas? E a prefeitura não tem a polícia? Como é que esses órgãos não veem um negócio desse? Que o direito de ir e vir do cidadão está preso? Porque é da corrupção, pô. É vista grossa. O que eu vejo eles falando aí é o seguinte, que não tem efetivo, que não tem orçamento, né, que a polícia não... Também não tem efetivo, também não tem orçamento e também paga mal para o policial. Você acha mesmo? Vamos ser sinceros aqui, você é um professor de geografia e a gente aqui, tu tá falando para pessoas esclarecidas. As pessoas que devem te seguir são pessoas esclarecidas. Sim, com certeza. Vocês acham mesmo, sinceramente, a gente tem, olha só, acho que foram 6 governadores presos. Vocês têm que lembrar que a PM é subordinada a um governador de estado. Você acha mesmo que o policial que está ali, ele vai se empenhar a ponto de honrar o nome do governador? Claro que não. Do jeito que está, não dá. Até porque o líder é o espírito. A verdade é essa. Até porque o líder é o espírito. A verdade é essa. Assim, por mais que ele tente, ele tenta. Vamos pegar o seguinte, vamos imaginar uma situação hipotética. Eu assumo a Secretaria de Segurança Pública. Aí eu vou esquecer tudo que eu vivi ao longo de 30 anos como advogado, 25 anos como advogado. Eu sei tudo que aconteceu. Aí eu vou achar que não aconteceu nada em 20 anos de polícia, em 30 anos de polícia. Claro que aconteceu. Muitas coisas aconteceram. O que eu acho que a corrupção ela é tão séria, que ela abastece. Olha só, olha bem, se não produz, se a favela não produz arma, nem munição, então eu posso supor que alguém traga isso. Esse alguém não sou eu nem você. Com certeza. Não é um cidadão comum, é um cidadão que tem acesso ao quê? A munição e a arma, correto? Quem tem acesso à munição e à arma? Um agente do Estado que trabalha com munição e arma. Quem tem acesso à droga? A comunidade não produz nem coca, nem maconha. Como é que isso chega aqui? Com conivência do Estado. É lógico, pô. É lógico. Então, corrupção, pô. Eu sempre vou falar corrupção. Aí tu vai falar assim pra mim, não, mas aí não é a questão do fator social, também contribui, mas a espinha dorsal de tudo é a corrupção policial. Por isso que eu sempre fui a favor do quê? Da possibilidade de legalização desse comércio. Porque a gente afastaria todos esses outros crimes. Pensa comigo, o crime menos violento do Código Penal é o comércio ilícito de entorpecente. Justifico. É o único que se trabalha com oferta e procura. A vítima, o sujeito do crime, é que procura usar. Entendeu? Se o crime menos violento do Código Penal virou um problema social, por causa da corrupção. Porque o crime, se a questão do comércio ilícito entorpecente sofresse os controles do comércio, a atividade não seria ilícita, seria uma contravenção penal. Vamos imaginar
o Rio de Janeiro, na minha visão, exemplar, ok? Desse ponto de vista, eu vou justificar. Se na época, a cúpula do Jogo do Bicho, que resolveu dividir os territórios com a anuência do Estado, ganhou, inclusive, um negócio para fazer samba lá. Como é que é o nome? Sambódromo. O Sambódromo. Marquês de Sapucaí. Vamos imaginar que se naquela época, tá, assim como o Jogo do Bicho teve um advogado que pensou na Liesa, se tivesse algum advogado que tivesse pensado nessa questão com as quadrilhas de tráfico. Se naquela época se tivesse chegado à conclusão que reprimir o tráfico é um erro. Se o tráfico, se a venda, vamos falar de venda, se a venda do entorpecente fosse uma contravenção penal. Hoje, o que a gente teria no Rio de Janeiro? Uma liga do tráfico, alguma coisa assim desse jeito, uma confederação do tráfico. Não é do tráfico, é do comércio. Do comércio. Esquece tráfico, vamos falar de comércio. Do comércio, cara. Do comércio de entorpecente. E aí você vai falar para mim como segurança pública. Por que a polícia controla o jogo? As guerras do jogo? Porque eles são todos amigos. Se o comércio ilícito de entorpecente não tivesse tido divisões de facção, tá? Muitas delas com a ajuda da polícia para se criar, o Rio de Janeiro não seria o que é. Então, só acho que o Rio de Janeiro estaria com um nível de criminalidade um pouco menor, ou essa bagunça não existiria? Não teria essa bagunça de desfile de fuzil, de bonde, nem de tiro todo dia no subúrbio como está tendo. Eu vou te falar por quê. Como é que é São Paulo? Eu ia falar isso mesmo em São Paulo. Olha só, eu escutei no podcast o seguinte, que as biqueiras lá em São Paulo, né, que aqui a gente chama de boca de fumo, né, ela tem um acordo com a polícia lá para não ter justamente esse desfile de fuzil. Não sei se é verdade. Não tem acordo nenhum com a polícia, é mentira. Mentira? A polícia de São Paulo vai para dentro. A polícia de São Paulo vai para a PM em São Paulo, vai para dentro. Só que é o seguinte, o acordo que tem lá é o seguinte, por que eu vou comprar fuzil? Se ninguém vai invadir a minha favela. Tu já viu? O traficante de São Paulo, quando é preso, ele é preso em Angra, ele é preso numa Lamborghini, em Campo de Jordão, sim, ele é preso num avião. Não é igual aqui o Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele não precisa comprar arma, cara. Isso é caro, cara. Ele não precisa comprar arma, ele não precisa comprar nada. Por quê? Porque não tem guerra. Porque as favelas são todas amigas. Entende? Sim, sim. É isso, cara. É isso. A diferença. Ou você acha que o PCC não é forte? Não, muito forte, com certeza. Então, assim, cara, a questão é essa. Você tem lá a repressão, muito mais forte do que no Rio de Janeiro. Só que vamos lá, como que a polícia vai pegar um cara vendendo droga? Só se ele se fingir de viciado. Que era o flagrante preparado, né? Eu falo preparado, esperado. Ele vai lá, pô, me dá aí, né? O cara dá pra ele, vai e prende o cara. Do contrário, não tem como. É gato e rato. Entende como que funciona? Entende como funciona? Vai lá na Justiça Federal, na Justiça de São Paulo, e pega lá a lista de crimes que eles julgam lá, os juízes. Não é igual o Rio de Janeiro, que quase tudo aqui agora é Maria da Penha, né? Que tem a vara própria, mas a maioria das coisas é tráfico. As pautas são todas tráfico. Tráfico e roubo, tráfico e roubo, tráfico. São Paulo não tem isso. Por que São Paulo não tem isso? Porque não tem guerra, cara. É todo mundo amigo. Lá tem uma cúpula, igual aqui. Só não tem uma liga. Mas lá tem uma cúpula igual aqui, cara. A verdade é essa. Entende? Então, se o Rio de Janeiro e se o Brasil e a Colômbia não tivessem sofrido as pressões dos Estados Unidos, o Brasil foi junto desde 1920, 29, tá? Por essa guerra ridícula, idiota, que é uma guerra contra o desejo. Ninguém consegue combater um desejo com tiro, com porrada e bomba, cara. Os americanos tentaram fazer com a lei seca lá na Grande Depressão. Não, tentaram. Agora o que o americano faz? Vende maconha, porra. Agora o americano, eles tentaram. Não, eles não tentaram. Eles tentaram isso. Tentaram, botaram isso na cabeça de todo mundo. Todo mundo. Não, tem que dar bomba, tem que alimentar o helicóptero para a Colômbia. Fizeram. Hoje em dia eles vendem maconha. Eles produzem maconha. Então, peraí.
Brasil não pode ter floresta de cannabis. Ah, mas a Califórnia pode. Porque o Brasil é signatário de um acordo feito pelo americano. Tá tudo errado, cara. Eu sempre defendi isso e apanhei, deixei de ter cargo público, fui exonerado, porque se lá atrás a gente tivesse feito uma coisa séria, tivesse transformado a venda do entorpecente em contravenção penal, a gente não teria os problemas que a gente tem. Por quê? Todos os problemas que a gente tem é fruto da corrupção policial. Até a própria militarização do próprio tráfico de drogas. Tudo é culpa da corrupção. Não existe boca que funcione sem corrupção, cara. Tem como, cara? Como é que vai chegar a carga? Como é que vai chegar a munição? Como é que vai chegar a arma? Não tem como. Olha, o pessoal fala, a culpa é do viciado. Não, não é do viciado, a culpa é da corrupção. O senhor falou em outro podcast que o Estado aloca mal os recursos em segurança. Né? Eu assisti seu último podcast e eu também concordo também, mas o senhor é da área. Como é que o senhor vê isso aí? Olha só, segurança pública é cara. Mal feita é mais cara ainda. E como é que o senhor pode falar isso aí em termos de alocação de recursos do governo do Estado do Rio de Janeiro? Eu disse o seguinte, que existe um desperdício de recurso público. Eu falei isso na USP. Em 2017, a Janaína Pascoal era professora do mestrado, da pós-graduação, não sei, o doutorado lá da USP, me convidou para uma palestra. O tema da minha palestra foi o desperdício de recurso público nas operações policiais. Eu disse o seguinte, que essas operações eram um engodo para a população. Porque o Beltrame, na época, fazia as operações como outras são feitas e nenhum resultado prático tem. Não prende ninguém, não apreende nada, e quando apreende chega a ser vergonhoso. Botar fuzil lá que nem atira. A arma velha que nego dá para eles apreenderem quando apreende. Quando a arma é nova, legal, tá bom. Aí faz essas operações, pega 300 viaturas, vai fazer a operação, não apreende nada e volta sem uma pessoa presa. Aí entra na favela, paralisa, dá tapa na cara de quem tá de bobeira na rua, porque quem tá de bobeira na rua sabe que toma tapa na cara, arromba a casa dos outros que tá fechado. Várias coisas, várias arbitrariedades acontecem na comunidade. Porque ali não tem o Estado, não tem nada. O Estado só vai lá para dar porrada, para dar tiro, aí faz isso tudo. Aí tá bom. Aí sai de lá sem nada. Aí eu vou te dar um exemplo. Agora a Polícia Municipal de São Paulo, eu estive lá, em 3 horas que eu estive lá, eles prenderam 6 pessoas. Sem dar um tiro, cara. Sem dar um tiro. Um dia antes de uma operação policial aqui no Rio de Janeiro, uma operação gigante, que morreu 2 policiais, balearam uma pessoa que estava indo para o trabalho, não apreenderam nada e não prenderam ninguém. Diz para mim, qual operação foi sucesso? A de São Paulo, que não deu um tiro, em 3 horas prendeu 6 pessoas, ou a do Rio de Janeiro, que morreu 2 policiais, uma pessoa morreu indo para o trabalho dentro do ônibus, ali em Manguinho, sei lá o quê, e não prenderam e não aprenderam ninguém. É um desperdício de recurso público ou não é, cara? Fala para mim. Sim, eu vejo que é muito mais vantajoso usar a inteligência do que usar a violência. Pois é, mas você sabe desde quando isso existe? Desde sempre. Desde sempre. E ninguém faz. Por isso que a Polícia Federal, por isso que a Polícia Federal, ela tem êxitos nas operações dela. Você já viu? A Polícia Federal, quando faz uma operação para prender alguém, ela prende. Sim. Ela usa inteligência. Quando ela faz a operação para prender alguma coisa, ela apreende. Porque ela usa a inteligência. A estratégia. É isso, cara. É isso, entendeu? Então, a gente fica vendo. Eu não estou dizendo que todas as operações da Polícia Federal são exitosas. Sim, claro. Nem todas as operações da Polícia Civil não são exitosas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo sobre o ponto de vista do direito administrativo. Não se justifica o desperdício de recurso público. Direito administrativo, não é direito penal, não. Sim, sim. O desperdício de recurso público com essas operações. Porque não tem resultado prático nenhum. Vou te dar um exemplo. 1,3 bilhão se gastou com a intervenção do Rio de Janeiro. Aconteceu o quê? Nada. Absolutamente nada. Não era melhor eu ter pego esse 1,3 bilhão, eu empregaria todos os jovens que quisessem trabalhar recebendo meio salário mínimo,
de estágio de todas as comunidades carentes. Você sabe qual foi o melhor programa que eu vi acontecer de combate à violência no Rio? Pode falar. Foi o Plano de Aceleração do Crescimento, PAC, feito pelo governo Lula. Sabe por quê? Porque eu ouvi de um dono de morro falar, sabe o que para mim? Doutor, eu estou perdendo soldado pro PAC e eu estou autorizando os caras a sair da boca para trabalhar. Quem estava pichado, eu lembro até hoje, um cara, eu fui na época eu tinha um determinado cliente que era dono de morro. Eu fui até lá, eu conversando com o cara dele, eu perguntei, por que você não saiu, cara? Tá todo mundo saiu, todo mundo indo pro PAC, sabe o que ele falou pra mim? Porque eu sou pichado, doutor. O PAC não aceita quem tem ficha. Então, assim, se o PAC naquela época aceitasse até quem é fichado, pô, a boca ia ficar sem trabalho, porque o PAC pagava melhor que a boca. Entendo, claro. Então, assim, oi? Perfeitamente, entendo. Meu amigo, cara, eu vi isso na prática. Olha só, ninguém me contou, não foi nenhum especialista que me disse isso em faculdade, em laboratório, de pesquisa. Não, eu vi isso, cara. Um amigo viajou. Eu vi isso, professor. Professor, eu ouvi isso. Eu ouvi isso na boca. Um amigo viajou para Arraial da Ajuda. E ele falou assim para mim, nossa, eu pego o celular lá, que é uma área turística, e falo com as pessoas da noite, ando na rua, sem problema. Ele falou assim, sabe por quê? Porque as pessoas trabalham, Fernando, todo mundo empregado com turismo. Então, assim, você tocou num assunto interessante. Eu fui para Roma, para Nápoles, e aí meu pai é napolitano, meu pai é de lá daquela região, né? E aí eu comecei a fazer essa pergunta, comecei a entender, eu quero entender como é que Nápoles, que era o berço de tudo que é coisa ruim, tá essa maravilha. Aí eu conversando eu tenho um primo lá que ele é militar, de uma patente muito alta. E aí ele falou assim para mim, assim, primo, é porque aqui a gente fez o seguinte, o governo, ele começou a pegar essas pessoas, vamos lá, o turismo, aqui tem uma praia, aí ele dá autorização para o sujeito colocar as cadeiras e vender aquelas cadeiras na época do verão, né? O que ele começou a fazer? Ele começou a mapear essas pessoas. Uma vez, entre aspas, o mafioso, né? O cara que era dono das cadeiras, quando ele estava na informalidade, você não pagava a cadeira ou falava que não queria pagar a cadeira, ele te dava um solavanco, te dava umas porradas, tirava a tua vida. Depois que ele entrou para a formalidade, a verdade, tirar a vida é brincadeira, né? Estou exagerando. Mas depois que ele entrou para a formalidade, ele começou a ser respeitoso. E a polícia teve identificado todo mundo. Então, o que acontecia, o que a polícia fazia? Ó, a gente vai te pegar. Porque isso está acontecendo onde você está explorando o teu serviço. Explorando de forma legal, entende o que eu tô falando? E aí eles tiraram essa galera do crime. Porque o sujeito botou a conta no papel. Ele falou assim, bom, é melhor eu ficar trabalhando aqui com o governo, é melhor eu continuar aí de forma ilegal. É melhor eu trabalhar com o governo. Começou a trabalhar com o governo. Quando ele era ilegal, ele tinha que pagar a tarifa. Por polícia, a corrupção também era grande. Sim. Então, o que lá eles fizeram na Itália? Eles tentaram criar um método, tá? Que a mão de obra do crime perdesse o interesse para trabalhar para o crime. Porque, olha só, eu e você somos barões, temos uma rota de tráfico internacional. A gente descobriu uma rota maravilhosa que a gente vai botar 20 quilos em Amsterdã, sei lá, escolhe um país em Portugal. 20 quilos em Portugal custou uma fortuna. Aí a gente vai. Tudo bem. A gente corre grande risco da gente ser pego se a gente não tiver uma corrupção policial no meio. Você concorda comigo? Concordo. Ou você acha que alguém vai sair com 20 quilos e vai passar por 3 fronteiras? Claro que não. Não vai passar. Ele tem que ter algum contato com alguém para poder entrar livre. Porque perder 20 quilos é perder 20 quilos. Não é perder 2 gramas, é 20 quilos. Então vamos lá. Agora, imagina o seguinte. Se eu tiro a mão de obra de uma quadrilha que tem 150 homens num morro desse, eu começo a pagar melhor do que a boca paga. Ele vai ficar na boca? Vai ficar. Só os malucos. Ou os pichados. Maluco, quando descer, vai ser preso ou vai morrer. Porque vai trocar tiro com a polícia, vai acontecer isso, que é isso que acontece com quem é maluco no crime. O pichado, ele vai ficar ali, uma hora ele vai ser pego. Eu acho que a solução para o Rio de Janeiro é investimento em trabalho, é renda.
Deixa eu perguntar. É isso, oportunidade. E eu acho que está no turismo, sabe? Eu acho que está no turismo. Agora, cadê o curso? A gente tem que aprender a falar inglês, a gente tem que ir uma atividade náutica, sei lá, aprender a pilotar um barco, sei lá. Tem tanta coisa que eles podem fazer, né? E assim, tem países que recebem muito mais turistas que o Rio de Janeiro, que o Brasil inteiro, e o Brasil é muito mal explorado em termos turísticos. A gente podia ter uma indústria do Mas turismo muito olha melhor. só, o único lugar que a gente tem condições de andar tranquilo no Rio é o mar. O mar não tem dono ainda. Ainda, né? Eu navego no mar, não pago pedágio para ninguém. Ainda, pô. Porque depois que eu falo isso aqui, alguém vai pensar, vamos lá, vamos começar a cobrar os caras que estão no mar. Cuidado. Tem até medo de falar isso. Toma cuidado. Porque o crime é tão dinâmico, cara. O crime é tão dinâmico. E você acha o seguinte, se chegar um cara lá e falar assim, eu sou aqui do Morro Tal, você vai ter que me dar dinheiro. Tu acha que eu vou dar algum dinheiro para ele? Claro que não. Não. Agora chegar lá um policial e falar, meu irmão, se tu não der dinheiro aqui, vai vir a polícia ambiental, vai vir tudo aqui, vai te ferrar, e o cara, vou ter que dar um dinheirinho. Entendeu como é que funciona o mecanismo? É esse. Começa sempre com a corrupção, cara. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Temos muitas críticas da ADPF das favelas, do Supremo Tribunal Federal, né, que o Supremo, aí, entre aspas, né, segundo eles, proibiu que a polícia fizesse aí intervenções nas favelas do Rio de Janeiro, e isso aí tinha explodido a criminalidade. O que você pode falar para a gente sobre isso aí? Eu acho que o STF está certíssimo. Não tem nada a ver. Isso aí é história, conversa fiada. O crime não cresceu por causa da DPF. Volta a falar. Foi algum ministro do Supremo que botou fuzil na favela? Não. É algum ministro do Supremo que traz droga para a favela? Também não. Não. É uma corrupção policial. O que o STF fez foi deixar a população que mora nas comunidades em paz. Lembra que eu te falei que a paz custa caro? Sim. Todo lugar tranquilo está regado. Então, o que o STF fez foi, vamos tentar acabar com esse arregão. Acabou. Foi isso que eles fizeram. E teve efeito durante o tempo. E eu acho isso. Entendeu? Isso me parece aquela lenda urbana também do Brizola. Você só lembra do Brizola, que não deixar a polícia subir na favela? Se puder comentar um pouquinho do Brizola aí, se você lembrar desse eu não tenho como comentar sobre o que o Brizola fez, porque eu não participei. Sim. Da época do governo Brizola, a ponto de falar assim, acho que ele usou isso com essa estratégia. Eu acho que ele teve uma visão social. Sim. Entende? Pode ter sido, naquele período, pode ter acontecido que o fato da polícia não entrar na favela pode ter sim contribuído com o armamento das favelas. Naquele período, sim. Porque, vamos lá, a polícia em São Paulo, ela entra em qualquer favela. Sem operação policial, 2 viaturas entre qualquer favela. Até uma. Entendeu? Sem troca de tiro, porque não tem ninguém ostensivo lá. O que eu acho que foi ruim foi essa criação dos comandos, sabe? Se tivesse sido uma coisa só, como em São Paulo, cara, a gente não estaria sofrendo como a gente está. Infelizmente é isso. Tá entendendo? Sim. Eu não sou a favor disso. Mas considerando como as coisas estão, São Paulo, o governador de São Paulo dá graças a Deus que é do jeito que está lá, que é PCC. Porque não gosto de falar nem nome de facção, mas que é uma facção só. Quem imagina se tivesse 5 facções em São Paulo? São Paulo ia estar uma loucura. Não ia ter efetivo, não ia ter nada disso, cara. Entende? O problema do Rio de Janeiro é que tem um monte de facção brigando. A hora que acabar esse negócio de briga, de facção, que cada um for dono do seu território e ninguém quiser tomar, igual foi a contravenção, acabou o problema do Rio de Janeiro. A polícia tem condições, bem preparada, de fazer o quê? De combater o roubo, que combate bem, zerar o sequestro do Rio, zerar o sequestro do assalto a banco, entendeu? Então a polícia é preparada sim. A polícia tem condições sim. Só que é muito difícil, você imagina. Tu tem favela que de um lado é uma facção, de outra é outra, cara. Então você tem esses conflitos. O que eu acho que errou a secretaria, as pessoas, não a Secretaria de Segurança agora, nem o chefe de polícia de agora, eu estou me referindo lá atrás, sim. Quando tudo começou. O que aconteceu em São Paulo? Em São Paulo, houve um fortalecimento ou uma visão camuflada
das autoridades quando o PCC começou a crescer. O PCC, ele não cresce na comunidade. O PCC, ele cresce na cadeia. Entende? Para onde um criminoso vai? A mente do criminoso é assim. Eu tenho que ter dinheiro, porque se eu tomar um bote, eu tenho que perder um dinheiro. E tem que estar vivo. Então, se eu perder um dinheiro, se eu não tiver dinheiro para pagar a minha liberdade, eu vou para a tranca. Se eu for para a tranca, eu tenho que ter uma facção para eu poder ir para a tranca. Em São Paulo, não tem como você chegar lá e falar assim, eu não sou do PCC. A cadeia toda é PCC. Então, o preso que está na rua, ele é obrigado, querendo ou não, gostando ou não, quem é marginal lá, sabe que uma hora vai ser preso ou vai morrer. Então, o cara faz o quê? O cara fica no PCC, porque não tem outro. Aí vamos para o Rio de Janeiro. Ele tem a opção. Eu lembro que uma vez, eu tinha um amigo, e ele falou para mim assim, poxa, a gente está com um problema muito grande. Eu falei, qual? Tá tendo alguns problemas fora da cadeia, e a cadeia está virando. O que é virar? A cadeia virar. A cadeia sai de um comando e vai para outro comando. Entendeu? Qual é a preocupação de quem está na rua? O bandido que está solto, que está lá, que está no morro, que está na rua roubando. Ele fica preocupado porque ele tem que ter uma facção para quando ele for preso. Entendeu? Sim. Como aqui tem várias, ele tem a opção de ter várias. Se só tivesse uma facção, ele não teria facção. Ou se não tivesse facção, ele não teria facção nenhuma. Então, São Paulo ganha nisso. A cadeia tem dono. E se você é marginal, tu sabe que uma hora tu vai morrer ou vai pra cadeia. Sim. Entendeu qual é o negócio em São Paulo? Entende? Sim. Ela começa de dentro para fora. Aqui no Rio de Janeiro, não. O cara resolve mudar de facção, quando ele vai lá para dentro do presídio, ele fala, não, eu não sou fulano, não. Eu não sou ciclano, não. Eu agora sou eu. Aí vira dono. Aí faz uma cadeia só para ele. Rio de Janeiro é isso. Para te fechando aí, deixa eu perguntar para o senhor, né, sobre a Prefeitura do Rio agora com o Eduardo Paes, sobre fazer uma guarda municipal nova aí, né, fazer aí juntar, se não me engano, 5.000 homens ou 1.500 homens aí e fazer uma nova polícia. Inclusive até na lei, né, municípios com mais de 500 mil habitantes, se eu não estou enganado, é lei a guarda municipal ser armada. Né? Isso aí, São Paulo já tem a Guarda Civil Metropolitana. O que você acha desse projeto aí do Eduardo Paes aí? Formar uma nova guarda aí, armada para ajudar na segurança. Bom, vamos lá. Uma coisa é a gente falar da Guarda Municipal do Rio. Aí a gente vai falar da Guanabara, do município que tem estrutura de Estado, recursos de Estado. Tá certo até agora? Sim. Tá concordando comigo? Claro. Agora, a gente tem que tomar cuidado com a guarda de outros municípios. Vamos imaginar, se um determinado prefeito que acha que é o dono da cidade, ele tem uma guarda municipal armada. O que tu acha que ele vai fazer com a polícia dele? Vai ser uma milícia, né? Vai fazer uma guarda pretoriana, praticamente. Pô. Vamos falar agora do Eduardo Paes, ok? Da Prefeitura do Rio. Feita essa observação para você, eu acho o seguinte, considerando o Rio de Janeiro, que é um município que tem todo um status de Estado, orçamento, assim como São Paulo, capital, considerando o Rio de Janeiro com todo esse status de Estado, todo esse recurso, eu acho que seria uma chance ímpar. Primeiro, essa coisa de farda ele deveria tirar. Deveria ser uma polícia ou uma guarda municipal amiga da população. Ele tem a oportunidade de fazer isso, de fazer uma polícia totalmente montada com bases nos direitos humanos, coisa que a PM não foi. A PM foi fundada num contexto social totalmente diferente do que a gente vive hoje. A PM, ela foi criada, se você pegar a origem da PM, é muito feio a forma que a PM foi criada. Né? As pessoas que trabalhavam na PM, na polícia do estado do Rio de Janeiro. Então eu acho que o Eduardo Paes tem uma chance de criar uma polícia maravilhosa. Ele tem a chance de criar uma polícia única, uma polícia moderna, uma polícia preta, bilíngue, uma polícia
que respeita os direitos humanos, uma polícia amiga da população. Aí você vai me perguntar assim, mas aí como é que vai ser as grandes operações policiais? Deixa isso para a PM. Sim, sim. Deixa a PM cuidar de troca. Eles não gostam de dar tiro, não gostam de dar porrada, não gostam de bomba. Deixa a PM fazer esse serviço. Deixa quem gosta de fazer serviço, fazer serviço. Deixa a polícia da capital, vamos chamar assim, tá? Polícia da capital, ou polícia da Guanabara, como eles queiram chamar, ou guarda civil, metropolitana, não sei como que eles vão chamar o nome, uma polícia amiga da população. Aquela polícia que vai estar presente quando você tiver com medo de ser assaltado, que vai passar, que vai patrulhar os pontos de ônibus, aquela polícia que vai patrulhar para evitar de um morador de rua roubar alguma coisa tua, de um pivete roubar alguma coisa tua. É essa polícia que eu espero que exista. Uma polícia que vai servir, inclusive, para combater maus policiais. É o que eu desejo. É o que eu desejo, que seja uma referência. Agora, se vai botar fardo, vai botar cacetete grandão, arma de longo alcance, vai ser uma PM2. Eu não acho isso legal. Eu queria muito, que foi o sonho de todo governador, ter uma nova polícia. Eu acho que o Eduardo Paes tem essa chance de pegar uma polícia e fazer uma polícia nos padrões sociais, coisa que ninguém nunca teve condições de fazer. Aí você vai falar para mim assim, mas o governador tal, ele tinha uma preocupação com a questão social. Todos sempre têm uma preocupação com as questões sociais. Acontece que como que você muda a mente de uma incorporação? Você não tem como fazer isso, cara. Isso demora anos. E como é que você vai explicar para um cara que foi treinado a dar tiro, porrada e bomba que ele não pode ser mais assim? Não tem como. Por isso que o garotinho tentou fazer a nova polícia. A mulher dele também tentou fazer lá uma polícia. Aí teve delegacia legal. Todo mundo que entra tenta fazer uma polícia diferente ou uma polícia para chamar de si. Não é? Acontece que o Eduardo Paes tem essa chance na mão. Eu acho que se ele fizer uma polícia nos padrões sociais, ele tem tudo para se dar bem. E é o que o Rio de Janeiro espera. Porque ele controlando a capital, os assaltos, os roubos, ele permitindo que os turistas venham, a gente pode pensar em várias opções aí, né? E lembrando o seguinte, a questão da capital é muito diferente da questão da Baixada Fluminense. Muito diferente. Ele tendo uma polícia amiga, uma polícia ordeira, uma polícia que preste serviço à sociedade de fato, um momento só. Uma polícia que presta serviço para a sociedade de fato, aí sim o carioca vai poder andar tranquilo e não pode botar uma polícia igual aqueles caras ali, aqueles guardas municipal da Lapa. Outro dia eu estava lá na Lapa, lá, eu presenciei uma cena, os caras correndo igual uma cavalaria, uns homens de 2 metros com cacetete, com sangue nos olhos para dar porrada nos outros, para quem dá porrada em quem estava fumando maconha, quem estava lá se divertindo na Lapa. Ele precisa fazer uma polícia que seja uma polícia que entenda a realidade social que a gente vive hoje, que é bem diferente de quando a PM foi criada. Agora, se ele vai fazer uma polícia para andar de farda, para andar com fuzil, aí vai acabar tudo. Aí vai virar uma bagunça isso aqui, é o que eu acho. Só para te fechar aqui, né, o senhor tem aí uma experiência muito grande com a área social, nós já conversamos sobre isso. O que setores sociais mais vulneráveis, né, como o Ministério Público, OAB e outras instituições têm feito para melhorar, para lutar pelos direitos humanos e para minimizar desigualdades sociais aí e melhorar a violência? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Talvez eu seja até criticado por alguns colegas o que eu vou te falar. Mas olha só, eu acho que o Ministério Público é a maior ferramenta, a maior aquisição nossa pós-Constituição. Eu aposto todas as minhas fichas no Ministério Público, no controle do Ministério Público, de toda esse arcabouço que é a segurança, entende, cara? Eu não sei se o Ministério Público está preparado, depois de tudo que aconteceu, da Lava Jato, para enfrentar a corrupção
nos municípios, no que diz respeito aos recursos públicos. Quando você pensa em violência, você foca todo o aparato estatal para a questão do comércio ilícito de entorpecentes, certo? Mas existem crimes que são muito maiores, muito mais nocivos à sociedade do que o comércio de entorpecente. Ok? Vou te dar um exemplo. Desvio de merenda, desvio de verbas da saúde, serviços, funcionários fantasmas, e aí você tem uma série de questões que o Ministério Público precisa atuar, e atuar muito em todos os municípios do Rio de Janeiro. Eu espero que o Ministério Público atue muito, com relação a esses desvios de conduta das pessoas que têm oportunidade e mesmo assim praticam crimes, que são as pessoas de cargo público, políticos e tudo mais. Com relação ao Ministério Público, te respondi um. Com relação à OAB, a OAB, eu espero muito dela, né? Aqui no Rio de Janeiro foi eleita a primeira mulher. A gente espera que ela tenha uma visão da realidade dos direitos humanos como ela é, né? Mas tá muito cedo ainda para gente avaliar o trabalho dela, né? Ela foi eleita agora, está montando ainda as comissões, impulsou agora as pessoas de direitos humanos, e a gente espera que essas pessoas realmente, como todo advogado, não tenham medo de buscar a verdade. Porque o grande problema, cara, muitas das vezes, por uma questão política, e a gente até entende, a OAB foi omissa em alguns aspectos. Tá legal? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A gente tem nos presídios federais um verdadeiro crime contra a humanidade, que é com os parentes das pessoas que estão presas em presídios federais. E a OAB nunca fez nada. Entendeu? Por quê? Você tem ali uma pena que passa da pessoa do criminoso. Vou te dar um exemplo. Você, quando foi proibida a visita dos familiares de preso, é um absurdo uma criança que não cometeu crime nenhum ser impedida de abraçar o pai. O direito do abraço não é do pai receber que fez merda, mas da criança de dar abraçar o pai. Quando o pai foi preso, a criança nem nascida foi. Então, eu já presenciei cena de criança lá no Presídio Federal defecando no chão, porque não tinha banheiro. Agora tem, mas não tinha banheiro. Já presenciei cena da criança querendo fazer xixi e tem que fazer xixi ali porque não pode sair da sala de atendimento. Isso porque ele tem um vidro e ele vê o pai no vidro. Então, eu acho isso um crime contra os direitos humanos. E a OAB nada fez. Então, eu espero que a OAB tenha uma postura, não só do Rio de Janeiro, mas a OAB a nível nacional, uma postura de enfrentamento às questões sensíveis e não fingir que o familiar do preso perigoso, eu concordo que quem está no presídio federal é perigoso, mas o familiar do preso perigoso não pode ser visto como criminoso. E eles tratam crianças como criminosos. Eles tratam a mulher de criminoso como criminosa. Não digo na revista, eu digo na visita. Eu acho um absurdo o filho não poder abraçar o pai, a mulher não poder beijar o marido, a mulher não poder ter visita íntima do marido, porque ela é casada com ele. Ela é casada com ele. O direito é dela de ter relações sexuais com o marido dela. O direito é da criança de abraçar aquele pai, ainda que ele seja o marginal mais perigoso. Então, espero que a OAB haja. Eu tô aqui com uma pessoa que tem um pensamento aí muito diferente, né? Dá para perceber que ele traz uma inteligência de outro espectro para a gente. Estou com o doutor Jaime, né? Aqui conversando com ele. Jaime Fusco. Querido, suas considerações finais, vamos fechar por aqui. Gostaria muito de bater mais papo, conversar mais. Né? Espero que tenha um segundo momento aí para gente conversar. Queria falar do Bukele lá me ajuda aí um pouquinho, na Costa Rica, né? Inclusive é da Costa Rica a Carta dos Direitos Humanos, né? A Convenção da Costa Rica. E não vai dar tempo, queria falar mais, conversar mais, mas não dá. Então, estou trazendo aqui suas considerações finais. Muito obrigado, seja bem-vindo sempre ao canal Geocast 2023, tá? Muito obrigado.
Obrigado, eu que agradeço, professor, você ter chamado. Me sinto lisonjeado. Estou à disposição para ir em qualquer lugar que o senhor solicite. Esse pensamento é fruto da minha experiência. Ele não é fruto do meu fígado, de direita ou esquerda. Não, é um pensamento fruto da minha experiência. Sim. Tudo que eu falei para você é que eu já vivi. Eu não falei nada que não seja mentira. Tá ok. Só queria lembrar que é Ih, esqueci de novo, tá? Mas eu deixo nos comentários lá a Carta dos Direitos Humanos para vocês. Convenção de São José, não me lembro agora, tá? Mas eu deixo para vocês. Eu espero que as pessoas não tenham ficado chocadas com a verdade. Não, não. Certamente algum policial vai ficar chateado comigo. Mas eles sabem o que eu tô falando, é verdade. Eles podem até ficar um pouco chateados, mas assim, a gente faz as mesmas coisas há 40 anos. E temos os mesmos resultados e nós não saímos disso. Estamos numa guerra civil há 40 anos no mínimo, né, que os resultados são o mesmo. Eu vou fazer agora, eu vou deixar uma pergunta no ar para os seus alunos e para você, professor. Seguinte, eu gostaria que a turma de geografia me dissesse em qual comunidade que as pessoas têm cultivo de cannabis e de coca. E se também acontece de fuzil nascer em árvores. É isso. Um abraço a vocês. Fica com Deus. Eu continuo dizendo que o problema do Rio de Janeiro é corrupção policial.